Nós vamos ler até o 5, tá? O texto diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Diga comigo, Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Diga comigo, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Repete assim: o anjo do Senhor apareceu a quem não tinha filhos. E disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Diga comigo, quando o anjo vem... Mas fala assim, o anjo do Senhor. Não é igual alguns anjos que andam dizendo que tem por aí, não. Diga assim, quando o anjo do Senhor vem, se prepara, porque quem não gerou, vai gerar. Bata na mão dessa pessoa assim, se prepare para gerar. Você não quer gerar, não, é? É no mundo espiritual, rapaz. É no espiritual. Vocês ficam tudo com medo. Eu já falei para Deus que eu estou aí, se a pastora quiser. Eis-me aqui. Né, Rosa? O que é mais um menino, irmãos, ao redor de uma mesa? É só mais um prato de feijão e carne e arroz, amém? E todo mundo vai se alimentar. Vocês ficam com medo aí? Olha para essa pessoa com carinho assim, gera, rapaz, em nome de Jesus. Glória. Então o anjo disse, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Curva a tua cabeça e peça para Deus falar com você. Diga assim: Deus fala comigo através dessa palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga, recaio em tua graça. Recaio em tua graça.
caio de novo em tuas. Amém. Fica aí nesse ambiente assim, bem mansinho, tá? Bem mansinho. Perceba, irmãos, coloca o tema da mensagem, por favor. Diga comigo, um anonimato. Não fala forte, um anonimato poderoso. Agora diga assim, porque nem todo mundo que tem poder e graça tem nome. Olha para mim, não durma não. Preste atenção. O livro de Juízes, ele conta a história de Israel num dos pontos mais difíceis que Israel está vivendo. O livro de Juízes, ele traz exatamente pelo menos 4 dificuldades. Diga comigo, 4 dificuldades que aquela nação, que aquela nação está enfrentando. A propósito, eu preciso lhe dizer que viver naquela época não estava fácil. Acorda Ananias aí que ele está dormindo. Viver naquela época não estava fácil. Ananias, acorda, meu filho. Então o que acontece? Havia ali naquele tempo divisão. Diga comigo, divisão. Fala forte, divisão, crueldade, apostasia, guerras e vergonhas. Então vamos de novo. Ei, vamos para cá, para você não dormir. Eu acho que a comida hoje foi muito forte, não é possível. Que eu estou sentindo os irmãos tudo assim, tudo meio que, né, irmão? Reage, irmão, em nome de Jesus. Diga comigo, divisão, crueldade. Você comeu churrasco hoje, você está com cara de churrasqueiro. Divisão, fala divisão, crueldade, apostasia e guerras. Observe que o cenário é tão de causa aqui, Júnior Boleta, que no capítulo 17, versículo 6, o texto vai dizer o seguinte: que naquela época não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. O período dos juízes na Bíblia, ele é estimado ter durado aproximadamente 320 anos. Ele começa após a morte de Josué e termina com o rei Saul sendo aclamado rei de Israel. Então entenda que esse período ele é descrito no livro de Juízes e foi marcado pela liderança de pessoas escolhidas por Deus. Pessoas, diga comigo, pessoas que lideravam eram escolhidas por Deus. Diga, escolhidas por Deus, para julgar e liderar o povo de Israel em tempo de crise. Observe que esse povo está vivendo um tempo de crise. Há uma crise social, há uma crise política, há uma crise psicológica, há uma crise de diversas naturezas. Está vivendo em crise, mas ainda assim, no meio da crise, Deus está levantando um líder. No meio da crise, Deus está levantando alguém para tomar conta da nação. No meio da crise, Deus está levantando alguém para ter uma palavra de direção. Eu vou liberar a primeira palavra e você pega se quiser. Em momentos de crise na tua vida, Deus vai levantar alguém com a palavra para lhe dar um direcionamento, porque Ele não deixa você sozinho no meio da crise, sem uma palavra de direção. Bata na mão de alguém que está no alto e diga assim, ó: se prepara, que tem um profeta de Deus se levantando na tua vida. Se prepara, que tem alguém com a palavra rema se levantando na tua história. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de condição, você só precisa de uma palavra de Deus. É dia das mães, mas eu estou pentecostal. Perceba, Deus escolhe sempre alguém para liderar essas pessoas que estão vivendo esse tempo de crise. A característica desse período é um período de uma liderança não hereditária, não passa de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho. Os juízes aqui eram escolhidos por Deus e não estabelecidos por um governo hereditário. E aí me permita também abrir um parênteses aqui e dizer que nessa geração onde nós estamos vendo monarquias instauradas dentro de ambientes religiosos, onde o pai se levanta, o filho se levanta atrás. Quando o pai morre, o filho assume, depois vem o neto. Aqui não. Aqui quem levantava era Deus, Rosa.
Aqui homem não dava pitaco. Aqui não tinha esse negócio de dinastia, de não sei o que, não. Vai, é da minha família, é da minha casa. Não, aqui não. Aqui Deus botava a mão em cima e dizia assim: é quem eu quero, é na hora que eu quero, é quando eu estabeleço, o governo é meu. Só que aqui também está tendo, no meio desse ambiente, desse cenário caótico, ciclos de apostasia e libertação. Olha para essa pessoa com muita educação e carinho. Diga para ela assim: cuidado com ciclos, viu? Porque eu descobri aqui, Saulo, que alguns ciclos nas nossas vidas, quem acaba estabelecendo somos nós mesmos. Pergunta para mim por quê? É gente que gosta de ficar entrando em crise, entra em crise, sai de crise, entra em crise, sai de crise, entra em crise. A crise não vem de fora para dentro, a crise está sendo estabelecida de dentro para fora. É gente que gosta de viver dentro de problema. Estou com problema aqui, no outro dia eu não estou. Estou com problema no outro dia eu não estou. Eu fico inventando crise o tempo todo. Mas deixa eu liberar logo a segunda palavra. Eu creio num Deus, eu vou dizer, que é especialista em pegar as crises que você tem e colocar debaixo do pé dele e dizer: seja livre para viver a liberdade você vai sair dessa escravidão onde você está vivendo altos e baixos. Deus vai te colocar numa linha reta para viver o que Ele tem na sua vida. Bota na mão dessa pessoa e sai da crise. Ei, Israel, sai da crise. Porque de vez em quando o povo se afastava. Aí quando se afastava, ô irmão, não se afaste não. Tu aguenta sofrer mesmo, né, macho? Tu aguenta mesmo, é? Que tem gente que não aprende. Quer mais o quê? E olha que eu não sou nem esses profetas de... Né, Rosa aqui. Se tu pegar uns profetas que tem aí, que bota o dedo na tua cara e vai dizer um bocado de verdade que você não quer ouvir, não se afaste não. Porque o ciclo do povo era esse. Estava bem aqui. Aí de repente, sai daqui. Aí Deus vai, levanta a nação e fala assim: aflige eles. Corre ali, vai. Pega uma vassoura lá. E um rodo. Eu gosto de moreno, que moreno é assim, ele corre. Eu vou lhe mostrar um negócio. Sobe aqui, moreno. Deixa eu ver que eu vou chamar. Hã? A pá? Não, a pá não. A pá é para outra mensagem. Deixa eu ver, rapaz. Nessa hora todo mundo some. Vem cá, João. Vem cá. Vem cá. Came here. Came here. Fica ali. Eu quero outro. Vem cá, Tiago. Os dois são bons, que são fortes. Porque Deus, quando Deus resolver te afligir, Ele não vai usar gente fraca, não, vai usar gente forte. Que é para você não medir força. Vem cá. E hoje é dia das mães, viu? Olha como eu tô leve. Rapaz, é interessante como Deus... Hã? Aqui é o lugar que Israel deve estar. Ó, no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus estabeleceu. Mas tem gente que às vezes está aqui
e tem crise. Crise existencial, crise de tudo. Inventa tanta crise, é tanta coisa, é tanta insatisfação. Está insatisfeito com a vida, com tudo. Está aí pronto. Aí a fé já não é mais a mesma. Aí já começa a olhar para o que não deveria olhar, ver o que não deveria ver. Israel está assim. Tem tudo de Deus, irmãos. Deus está dando tudo. Tem tudo. Tem a mão de Deus sobre a vida deles. Mas de repente entra em crise. Aí quando entra em crise, saia, meu filho. Vai dar uma voltinha. Isso. Vai para lá. Aí Deus chega, levanta uma nação ou duas e diz assim: aflige ele, empurra ele de volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Você está com o rodo, outro está com a vassoura. Você ri porque não é tu. Ou é tu? Quantas vezes foi assim na nossa vida, né? Sai de novo. Sabe qual é o interessante disso aqui? É que toda vez que eu saio, eu volto com alguma coisa doendo. Pode ser. Toda vez que eu saio, alguma coisa vai doer em mim. Não é assim? Dói ou não dói? Não, dói ou não dói? Deixa eu melhorar. Toda vez que eu saio, alguma coisa eu perco. Perco ou não perco? Dói ou não dói? Então olha para essa pessoa e diz assim: não saia não, que é para você não sentir dor. Diga assim: não saia não, que é para você não perder nada. É melhor estar na vontade dele do que estar fora da presença. Aleluia. Aí quando saía, aí quando era afligido, clamava a Deus. Aí Deus libertava. Só que isso, Everton, virou um ciclo. Um ciclo vicioso, Moreno. Isso é perigoso. Porque nenhuma dessa que você vai, porque você entrou em crise, você pode não voltar. É perigoso. Nesse tempo há uma grande influência de líderes como Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Esses mantiveram as 12 tribos de Israel unidas durante as guerras e trabalharam em cima desse reino unido, se assim posso dizer. A lista dos juízes que governaram ou que lideraram sobre Israel, ela vai de alguns que são os principais, como Otiniel, que libertou Israel da opressão mesopotâmica, Eude, Débora e Baraque, Gideão, que libertou Israel da opressão dos midianitas, Sansão, que libertou Israel da opressão filisteia, e outros juízes que passaram, a saber Eli, a saber Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel. Agora, dentro do texto que nós estamos mergulhados, eu queria que colocasse aí, por favor, o versículo 2 do capítulo 13. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, Juízes 13, 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril e não tinha filhos. Observe o texto. O texto dá nome a quem? Ao homem ou à mulher? Bora, gente, ao homem ou à mulher? Então a mulher aqui é uma mulher sem, ela não tem nome. Ou talvez o nome dela aqui não tenha tanta importância para estar aqui. Mas o fato é que nós estamos diante de um texto que não fala exatamente qual o nome dessa mulher. A única coisa que identifica essa mulher é que ela é estéril e ela não tinha filhos. Vamos lá.
Versículo 3, leia aí, Moreno, por favor. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Espera aí. Aparentemente, do texto, quem tem mais importância aqui no texto, diante de um nome que carrega, é o homem ou a mulher? Fala, não tenha medo não, fale. Um homem. Porque o homem tem nome, a mulher não tem. Correto? E a mulher que não tem nome, ela está carregando o quê? Duas coisas que para ela naquele tempo soam como negativas. Ela é o quê? Estéril. Então a mulher estéril naquele tempo era uma mulher que ela não tinha tanto valor, Cíntia. Ela não era concebida de muita dignidade, porque ela não vai conceber, ela não vai dar luz, ela não vai gerar. Então o homem aqui aparentemente está tendo mais valor do que essa mulher. Talvez por isso que o texto dê nome ao homem e a mulher não dê. Essa mulher aqui é uma mulher anônima. A Bíblia não fala, não traz o nome dela. Há uma incógnita, alguns historiadores vão trazer suposições dentro de uma genealogia que vai aparecer lá no livro de Crônicas, que talvez seja o nome dessa mulher, Tiago. Mas aqui não tem nome, ela não tem identidade, ela não tem identificação, que ela carrega são marcas, ela é estéril, ela não tem filho, ela não pode gerar. Mas o anjo do Senhor, irmãos, o anjo do Senhor não vai à procura daqueles que têm nome. O anjo do Senhor não vai à procura daqueles que têm status. O anjo do Senhor não vai à procura daqueles que têm tudo, mas vai atrás daqueles que não têm nada, para fundamentar sobre a vida deles um propósito de Deus e do céu na terra. Vamos lá. Eis que agora és estéril e nunca tem concebido. Porém, esse porém aqui, Moreno, é um porém diferente. Ele traz o que ela é, o que ela tem. Só que o porém que ele vai colocar na vida dela vai mudar o que ela é, o que ela tem. Esse porém aqui é um porém abençoador. Esse porém aqui não é um porém que traz sobre ela um problema maior, não. Porém que vai trazer sobre ela agora uma bênção. Ele está dizendo: porém conceberás e terás um filho. Agora vai no 4. Vai no 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Peraí, vocês lembraram que eu falei aqui que Israel está na mão dos filisteus sofrendo? Versículo 1 vai dizer exatamente isso, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornaram. Eles já tinham ido, voltaram e voltaram de novo, vivendo em ciclos. Tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. E o Senhor foi quem que entregou? Deus. O Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então Deus entrega o povo na mão dos filisteus, porque eles estão fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor. Só que agora Deus resolve levantar alguém que vai libertar esse povo da mão dos filisteus, que foi o próprio Deus que colocou, porque o povo estava desobedecendo a ele. Essa mulher vai entrar num cenário que não é dela, ela até que está dentro desse ambiente do povo, mas essa guerra não é dela. Deixa eu te falar, eu vou liberar sobre a tua vida. Deus vai te levantar em guerras que não são suas, para você ser provisão dele na vida de alguém. Então não reclama não, e não adianta você dizer: eu já tenho guerra demais. Não, você vai ter a sua e vai ter a de alguém que Deus vai colocar do teu lado. Ninguém quer a guerra dos outros. Everlon chegar a rir, ó. Né, Everlon? Everlon, vou te dar só metade das minhas. Tu quer? A metade só, filho.
Porque eis, versículo 5, que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Nazireu, desde o ventre. Observe que Deus tem um propósito na vida de quem? Do menino. Mas não há propósito que comece na vida de um menino sem passar primeiramente pela vida da... Vou falar de novo. Deus tem um propósito na vida do menino, mas não há propósito na vida do menino que não comece primeiramente na vida da... Então levanta a mão, mamãe, vai, levanta a mão. Só as mamães, levante a mão. E quem quer gerar também, levante a mão. Deixa eu te falar, o que Deus vai fazer na tua geração, o que Deus vai fazer na tua descendência, é algo extraordinário. Pode colocar a mão na cabeça do teu filho e abençoar. Pode, as grávidas, coloque a mão na barriga e libera uma palavra de bênção sobre aquilo que você carrega no teu ventre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem um propósito na tua vida e na tua casa, através daquilo que você se submete a fazer para Ele. Vamos lá, vem para o texto. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o... Fala, Maurino. Desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Espera aí. Ele é nazireu. A proposta do nazireado é uma pessoa que se consagrava de forma especial a Deus por um período determinado, através de um voto voluntário. Espera aí. Mas esse nazireado aqui, Everlon, é diferente. Bora para o texto? Ei, não dorme não. Bora para o texto? Versículo 7. Lê. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Esse nazireado aqui não é um nazireado de tempo curto. É da hora que nasce, Magui, até a morte. Só que não há propósito que não venha atrelado dentro dessas condições. Fala. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Eu ia falar outra palavra, mas vou usar essa aqui que o Mário falou, que alguém pode confundir. Não há propósito sem responsabilidade. Esse nazireu, na verdade, era quem fazia o voto a Deus, mas quem está propondo o voto é o próprio Deus aqui. Vamos lá. Nazireado é um voto voluntário. O nazireu fazia um voto a Deus, comprometendo-se a seguir um conjunto de regras durante o período definido. As regras do nazireado são basicamente essas: o cabelo não podia ser cortado durante o período do voto. As uvas e vinhos não podiam consumir vinhos nem produtos derivados de uva durante o período do nazireado, e também não podiam tocar em cadáveres ou chegar perto de coisas que tivessem esse tipo de contaminação. Esse nazireado era um sinal de dedicação e separação para Deus, um período de vida mais rigorosa e focado na santidade. Irmãos, imagine que muitas vezes para a gente cumprir um propósito de 10 dias de consagração e jejum já é difícil. Agora imagine um voto desse de nazireado. Só que esse voto não está partindo de Sansão para Deus. Deus escolhe Sansão e marca ele com esse nazireado. Não, ele vai fazer esse nazireado, ele vai se consagrar para mim do ventre até a morte. O menino nem sabia ainda, é do ventre até a morte. Mas quem vai passar por isso antes do menino é a mãe. Então não há bênção que alcance um filho sem passar primeiramente pela... Observe o que o texto vai dizer. Versículo 4, 5, 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte. Peraí. Guarda-te quem? Sansão ou ela? Hã? Porque o voto começa dentro do ventre.
Só que o menino não tem poder sobre o voto. O poder sobre o voto no menino é da mãe. Passou para ver esse texto nessa perspectiva? Ele vai ser nazireu, mas primeiro começa com você, mulher sem nome. Você vai se guardar de beber vinho ou bebida forte, e nem vai comer coisa imunda, mulher sem nome. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o... Mas no ventre ele não tem poder sobre isso, o voto. No ventre que tem um poder sobre o voto é a mãe, não é o menino. Calma aí que eu vou chegar lá. E ele começará a livrar Israel da mão dos... Observe que a libertação de Israel da mão dos filisteus depende desse voto de nazireado, que não começa no menino, mas começa na mãe. O que você carrega, mãe, é muito maior do que o que você pode imaginar. Vou falar de novo. O que você carrega, mãe, é maior do que o que você pode imaginar. O seu filho que está aí sentado, que está na salinha, ou que está em casa, a sua filhinha que está aí, ou está lá, ou está em casa, deixa eu te falar, pode ser alguém que Deus vai levantar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para libertar uma nação, para libertar um povo, para ser um pastor de ovelhas, para ser um profeta de Deus, para ser uma mulher honrada de Deus, que vai levar a palavra do Senhor. Então depende de você também. É muito forte isso aqui. A gente só olha para o texto na perspectiva de Sansão, porque a mulher não tem nome, e nós gostamos de procurar tudo que tem nome. Mas deixa eu te falar, Deus levanta os anônimos também, para fazer uma revolução na terra. Aleluia! Toca esse negócio, que eu estou cheio de Deus. Escute, meu Deus, será que vai dar para eu pregar isso aqui hoje? O menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. A libertação está atrelada ao voto que você fez. Só que esse voto não é você que propõe. Quem propõe é o céu. Será que a gente tem estrutura para isso, para o céu determinar sobre as nossas vidas esse voto? E será que se o céu determinar sobre nossas vidas esse voto, Dina, nós vamos ter capacidade suficiente para assumir esse voto e não barganhar e não tentar negociar esse voto que veio do céu para a terra? Porque nós gostamos de barganha, gostamos de barganhar com tudo, pedir desconto em tudo. Se entra numa loja, tem um preço lá e o desconto, quanto é? E tem gente querendo pedir desconto para o céu, sobre aquilo que o céu determina. Deixa eu te falar, não há negociata com as coisas de Deus. Você negocia na terra, sobre as coisas do céu não. As coisas do céu, elas têm valor, não tem preço. Dá um glória aí, irmão, vai. Dá um glória, e mostra que você está na casa. Aleluia. Segura. Versículo 6, vai. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Vai. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. De novo, escute. Ela corre para o marido, para Manoá, e disse para ele assim: ó, o anjo de Deus veio até a mim e me falou isso, tem que ser assim. Quando Manoá ouve aquilo, versículo 8, ele vai olhar para ela e vai dizer: não,
Vá, então Manoá. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Observe que quando ele recebe a informação dela que o anjo do Senhor a visitou, instantaneamente ele começa a orar a Deus: Deus, manda de novo. E talvez aqui a pergunta seja essa: será que ele não acreditou na mulher sem nome? Ou será que ele não deu crédito da palavra dela suficiente sobre aquilo que ela recebeu? Ou achou que ela tinha omitido ou esquecido de alguma coisa e não passou tudo para ele? Isso aqui é conjectura minha, isso aqui é pensamento meu. Perguntando ao texto, essa atitude dele foi baseada em quê, Nildo? Porque ela transmitiu para ele exatamente o que ela ouviu do anjo, Júnior. Só que instantaneamente, quando ele ouve o que aquela mulher passa, Júnior Boleta, ele se volta para o Senhor e ora ao Senhor e pede a Deus: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Bem, espera aí. O anjo de Deus já tinha falado para ela algumas coisas que esse menino não podia ou que deveria fazer, Tiago. Só que o texto vai dizer no versículo 9 que Deus não ouviu de Manoá. Vai Moreno. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Peraí. O anjo de Deus veio outra vez a quem? A mulher. Por que não foi para ele? Por que o anjo de Deus, quem orou foi quem? Foi ela ou foi Manoá? Manoá orou, Júlio, e pediu a Deus que enviasse de volta o mesmo anjo que foi atrás da mulher sem nome. E quando ele ora, o texto vai dizer o seguinte: vai de novo, fala de novo, vai. E Deus ouviu a voz de Manoá. Peraí, Deus ouviu a voz de quem? De Manoá. Foi a voz dela? Mas olha, observe, vai. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava num campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Por que o anjo veio de novo para ela, se quem orou foi Manoá? Fala. Ai, dá o microfone a Cíntia. Eu gostei disso. Ela era portadora da promessa. Fala de novo, que é para alguém da glória. Ela era portadora da promessa. Fala de novo, Cíntia. Ela era portadora da promessa. Ele orou, mas quem era portadora da promessa era ela. Ele orou, mas quem tinha recebido a promessa foi ela. Ei, mulher, se coloca de pé, mulher. Ergue a cabeça, mulher. Levanta as tuas mãos, mulher, e assuma o seu papel de quem carrega a promessa dentro da sua casa. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Eu sugiro aqui no texto que Deus olhou do céu e disse assim: não desce agora não, que Manoá está do lado dela. Espera ela ficar sozinha. Por que, Senhor? Porque o meu negócio agora é com ela. Porque o meu negócio agora é com ela. O que eu vou gerar vai ser nela. Ele ora, ele está do lado dela, mas é com ela que eu tenho um mistério. Para quem gosta desse negócio de mistério, deixa eu transformar aqui. É com ela que eu tenho um mistério na terra. Eu vou levantar essa mulher como alguém que vai carregar no teu ventre o libertador do meu povo. Escute, versículo 10, lê, Moreno. Apressou-se, pois, a mulher. Apressou-se, pois, a mulher e correu. E noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Vai. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse:
eu sou. Escute aqui. Nildo, fica de pé aí. Você é o anjo do Senhor, Nildo. Meu Deus do céu, para que eu fui dar ousadia a Nildo, velho? Tudo que Nildo queria era isso, Isaías. Fica de pé, Nildo. Cadê Helene? Levanta aí sem nome, vá. Você fica lá, do lado dele. O anjo do Senhor apareceu para a mulher sem nome. Moreno, você vai ser Manoá aqui. Você ouve do anjo, corre para lá e diz: o anjo apareceu. Vai lá, corre lá. Para lá, para Moreno, lá diz: o anjo apareceu. E me disse tudo de novo. Agora vai no texto. Manoá estava sentado. Senta, Manoá. Agora eu vou ler o texto aqui. Você vai fazer exatamente o que eu estou lendo. Então Manoá levantou-se. Você vai na frente. E seguiu sua mulher. E veio aquele homem. Vai lá. E disse-lhe. Aí você pergunta para Nildo agora: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? És tu aquele homem que falaste a esta mulher? Diga, Nildo: eu sou. Eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver em serviço do menino? Escute, Manoá está perguntando ao anjo: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver do menino? Agora, Nildo, você vai ler agora o versículo 13. Lê aí. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto eu disser a quem? A mulher. Fala, o homem o quê? O homem aqui não está recebendo nada, é só para ela. É só para ela. Cadê as feministas agora? É hora de dar glória agora, tá vendo? O anjo do Senhor Escute, e agora eu prego e encerro a mensagem. Quando eu olhei para esse texto, eu olhei para esse texto dentro de uma perspectiva de que há projetos que vai passar sobre alguém para a minha vida. Que há projetos de Deus que vai alcançar meus filhos e que vai passar sobre alguém. Eu lembrei de uma frase que é um jargão muito popular, muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas isso fala muito mais de um contexto conjugal, né? Não é verdade? Se eu pudesse alterar esta frase hoje, trazer uma frase nova em cima dessa frase, que trata de um contexto conjugal, eu diria que por trás de... Na verdade não é por trás, é na frente de um grande homem sempre irá uma grande mãe. Há valor nisso aqui. Talvez você não tenha tido o privilégio, como eu não tive, de ter sido criado, educado, alimentado por aquela que foi a minha mãe biológica. Diante de um desatino no relacionamento do meu pai e de minha mãe, aos 3 anos de idade eles resolveram se separar. Minha mãe não teve condições de me levar com ela naquele tempo, ela era muito pobre. E temendo que eu e meu irmão passassem necessidade ou fome, me entregou nos braços de minha avó, que foi a minha mãe, a mãe que me criou.
E eu não entrei em crise sobre isso. Até que tive um período de crise na adolescência. Mas quando eu entendi um propósito de Deus na minha vida, eu entendi que aquilo também fazia parte de toda a minha história, de tudo aquilo que Deus tinha provido na minha vida. Eu esperei aproximadamente mais de 40 anos, eu tenho 45 anos de idade, para ouvir minha mãe me contar e me dizer exatamente isso. Por que dela não ter me criado? Só que eu me lembro que eu fui marcado durante todo o meu processo de vida por palavras, orações, ensinamentos que a minha avó colocou sobre mim. Porque eu estou contando esse testemunho, esse pedaço da minha história, da minha vida, para encerrar esta mensagem hoje. Para que você, filho que está aqui, entenda que você não vai conseguir sozinho ser uma palavra de alguém que Deus colocou na sua vida. E muitas vezes nós, na condições de filhos, quantas vezes nós rejeitamos uma palavra dessa que Deus nos deu para nos dar direção, para plantar em nós verdades tão absolutas que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas, para colocar sobre nós princípios tão fundamentais que vão nos fazer ser homem lá na frente, ou até mesmo agora, ser mulher lá na frente, ou até mesmo agora. Sobre a mãe, essa que exerce esse poder materno sobre a vida dos seus filhos. Nós precisamos, enquanto pais, entendermos também isso, que existe uma responsabilidade espiritual que perpassa sobre nós, para aqueles que Deus colocou nas nossas vidas, para aqueles que foram gerados no teu ventre, para aqueles que saíram de dentro de você, que foram gerados em você. E eu e você, nós precisamos entender justamente isso, que nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus, para entendermos o que Deus tem para nossa casa, para entendermos o que Deus tem para nossa vida, para entendermos o que Deus tem para os nossos filhos, para os filhos entenderem o que Deus tem, sobre uma perspectiva que vem do céu para a terra. Eu quero liberar essa palavra para você nessa noite, para que você entenda que você tem uma responsabilidade sim, sobre tudo aquilo que vai ser gerado no altar de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.